pessoal, a gente está aqui para mais um dia, um episódio surpresa aí, para falar um pouquinho sobre longevidade pelo mundo, com duas mulheres maravilhosas que fizeram uma pesquisa gigante, que com certeza vão falar muito melhor que eu sobre essa pesquisa. Então, aproveitem e vamos tirar esse estigma, né, de que o envelhecimento ele pode ser tão diferente em diversos lugares, porque a gente realmente vive muitas semelhanças mesmo em diferentes condições. Então, boa noite, meninas. Boa noite, Eli. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Cleia. Boa noite, Laila. Nossa, é um prazer enorme. E assim, vocês terem aceito isso no momento que vocês acabaram de lançar essa pesquisa, que eu acho que é um marco, né? Quando a gente fala em termos de Brasil, é um marco. A gente trazer esse olhar, né? Da América Latina sobre um ponto que hoje a gente está, eu costumo dizer, né, que a gente está trocando o pneu com o carro andando. Então, a gente está envelhecendo, mas a gente está aprendendo ali, né, junto com o carro e andando. Então, é muito importante que a gente traga essa pesquisa, esse trabalho de vocês é muito importante, tanto para empresas quanto para a sociedade em geral, para que a gente possa, conhecendo um pouco sobre toda essa, vamos dizer assim, esse olhar, né, de forma holística sobre o envelhecimento e em diversos países, a gente possa construir esse olhar um pouco melhor e possa ter esse caminho de trocar o pneu com mais facilidade. Olha, obrigado, gente. A gente que agradece aqui, porque para nós é uma oportunidade incrível de estar aqui com vocês, mostrar esse trabalho magnífico que demandou aí, que nós vamos conversar sobre eles, que foi realmente um desafio para nós, né? Assim, falando de mim, assim, eu me apaixonei por esse tema da longevidade, né? Eu sou da área de comunicação, sempre trabalhei com muitas marcas. A área de comunicação é uma área que sempre apoiou muitos jovens, né? O jovem era aquele que influenciava o resto da população e, de repente, eu caí nesse universo e sou apaixonada pelo tema, leio tudo sobre longevidade e hoje estou assim, muito feliz de estar com esse propósito mesmo. Acho que é isso. E quero agradecer aí vocês de estar aqui junto. Super feliz de estar aqui também compartilhando, né, com mulheres também tão incríveis aí do nosso ecossistema. Eu, por eu mesma, sou mineira, curiosa, empreendedora, apaixonada por longevidade e tudeira, que é uma palavra nova que eu aprendi em espanhol, que é aquela pessoa que faz tudo, então tudeira. Porque, olha, nesse mercado a gente já fez desde a maior pesquisa do mundo, que é o que a gente vai falar agora, até ser DJ, né, Cleia? Até ser DJ, levantar a caixa, fazer evento, né, mandar, fazer etiquetinha. Então, acho que estou aí para o que der e vier, né, para esse mercado, para a gente conseguir chegar lá. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi assim essa construção do tsunami, né? E depois eu acho que a gente vai deixar aí para as pessoas conhecerem um pouco mais detalhadamente sobre essa pesquisa tão rica. Como foi essa construção para chegar nessa pesquisa tão abrangente? E o que motivou vocês, o que motivou a gente a sair da nossa bolha, né? De vocês saírem dessa bolha que é aqui, né? A gente olhar para dentro do Brasil e ampliar esse olhar. Essa nossa curiosidade assim, em conhecer mais esse público começou lá atrás, né? Começou em 2018, na verdade começou em 2016, né? Mas em 2018 a gente tangibilizou a maior pesquisa sobre longevidade feita no Brasil, porque a gente foi detectando nesse decorrer, desde que a gente começou a trabalhar com longevidade, a gente foi percebendo que a gente não tinha dados. Os dados que tinham eram dados frios, né? Eram dados numéricos, a gente não conhecia, a gente olhava e via essa revolução da longevidade, mas não conhecia os hábitos, não conhecia o comportamento,
as pessoas tinham assim umas certas ideias pré-concebidas, né? O povo mais velho não é digital, o povo mais velho se aposenta e acaba não estando em movimento. Então a gente foi conhecer isso, nós fizemos a maior pesquisa feita até hoje aqui no Brasil, né? Ela é considerada a maior pesquisa. E em 2021 a gente observou que com a pandemia haviam mudado alguns comportamentos, né? A pesquisa de 2018, ela foi quantitativa e qualitativa. Ela foi Brasil, né? Nós falamos com mais de 2.500 pessoas e entrevistamos 88, fomos a 88 casas, 88 domicílios, conhecer hábitos, conhecer as pessoas, ficava lá horas e entendia consumo, entendia várias coisas nesse sentido. Em 2021, a gente começou a observar que tinham mudado alguns hábitos, né? O digital ficou mais presente, o comportamento, talvez o cuidado com a saúde, e aí também despertou uma curiosidade na gente, que a gente falou, bom, agora a gente precisa ver o que aconteceu com essa população, né? E aí nós fomos de novo ao mercado, nós fomos de novo ao campo e fizemos, então, uma grande pesquisa aí quantitativa para entender esses hábitos e esses comportamentos. Essa pesquisa, assim, para vocês entenderem a relevância dela aqui no nosso mercado, né? Essa pesquisa foi patrocinada pela Globo, que tinha muito interesse, então, nesse segmento, tem muito interesse nesse público, e queria conhecer esse comportamento, né? Então, é uma pesquisa bastante grande, ela tem, além de a gente entender esses hábitos, o que mudou, o que não mudou, ela tem também perfis, que a gente entendeu quais são os perfis dos 50 a mais que permeiam aí a nossa população longeva, e também ela tem raça, tem gênero, tem religião, então, assim, ela realmente é uma pesquisa bem profunda, né? E isso é Brasil, né? E a partir daí, acho que a Laila pode explicar aqui a América Latina, porque foi uma iniciativa, o tempo todo foi a pulguinha que estava atrás da orelha nela e ficava cutucando, e ela botou o time em campo para realizar esse lindo trabalho. É sempre bom lembrar também de onde que surgiu tudo, né? Porque realmente é uma construção quando a gente começa a ver cada indagação, né? Então, 2018 a gente chegou em um ponto. 2021, assim, acho que é muito legal, e aí tem tudo a ver também com o projeto Latam, da América Latina, é porque a gente começou a trazer a complexidade e problematizar um pouco a questão da interseccionalidade, que eu acho que é a palavra aí, né? Sempre tem nossos mantras, né, Cléa? Assim, primeiro era tangibilizar mercado, depois sair da bolha, e agora essa questão aí da interseccionalidade que é começar a olhar para os dados, né, de uma maneira com recortes, né? Começar a recortar tudo isso. Então, a gente vai falar de consumo de 2 trilhões anuais no Brasil, mas de quem, né? Vamos lá, vamos entender. O gênero, todos esses recortes que a Cléa trouxe. O gênero, classe social, e aí trazer, por exemplo, religião, é uma coisa super interessante de ser olhada. A questão também dos perfis, gente, quando a gente conseguiu validar isso, a gente dava pulos, porque, assim, é uma coisa tão incrível você conseguir saber, né, que a mulher que a gente chamava, né, a mulher borboleta, que é essa mulher de liberdade, né, que está numa fase ali de explorar a maturidade, ela de fato consome mais, por exemplo, ela consome mais aplicativos para conhecer gente. Então a gente começa a trazer e confirmar as coisas que antes a gente só via no qualitativo. E aí com isso, né, aí voltando um pouco atrás, eu estava no Japão fazendo inclusive, né, com o Gabriel da Dialogue Health, que faz como é que chama isso, gente? Uma jornada, né, no Japão para conhecer iniciativas em longevidade. E aí foi assim, meu Deus, ninguém sabe que o Brasil está envelhecendo. Ninguém sabe, assim. Todo mundo questionava, o que você está fazendo aqui? Porque só tinha gente da França, de Portugal e do Japão, né? Então, é o país mais velho do mundo. E ninguém entendia o que a gente estava fazendo ali, o que a gente estava fazendo lá. E aí, assim, foi, meu Deus, se vai demorar demais.
a gente vinha também já conversando com fundos de investimento, né, para entender como que está esse fluxo de recursos para o ecossistema da longevidade. E ninguém ainda acreditando, né, nos nossos produtos. E aí, com isso, veio esse insight de, se as pessoas não estão enxergando os brasileiros 50 mais, vamos para os latinos, né? Eu não sei. Aí surgiu essa coisa dos latinos 50 mais. E aí começamos a falar sobre isso. Aí surgiu a nossa primeira grande parceira do estudo, que é a Miriam, do Nopausa, que é uma plataforma de menopausa e climatério. E ela falou assim, olha, eu topo entrar como parceira e garanto Argentina e Uruguai. A gente já garantia Brasil. Aí depois, por também uma coisa muito, aquelas causalidades, né, que não são, né, sempre é meio destino, me reconectei com a Natália Puentes, que criou, então, a Pontes. E aí, ela, colombiana, falou assim, eu garanto Colômbia. E a gente vai atrás do México juntas. Como se fosse uma coisa assim, vamos atrás do México. Como se fosse fácil, sabe? Tudo a gente achou assim, vamos, gente, vamos encontrar. Aí, depois, a gente conseguiu o Instituto de Pesquisa, né, Opinion Box. Então, somos 4 realizadores. Data 8, Nopausa, Pontes e Opinion Box. Que ia ficar com a parte técnica, né, a parte ali da plataforma mesmo de dados. E aí a gente começou a falar sobre o assunto, assim, a Miriam, né, conseguiu uma grande parceria no Uruguai, que é com o País, aí conseguiu na Argentina com a Universidade de San Andrés, aí a Natália conseguiu, assim, umas parcerias cabulosas, tipo com, né, Saudariaga Concha, que é como se fosse o IBGE de lá. Aí conseguiu, por exemplo, no Chile, com o que eu acho o máximo, né? Tipo, o governo do Chile, a gente estava lá falando, né? Com o gabinete da primeira dama, sabe? E foi tudo assim, muito, muito mais do que a gente imaginava. Para ser um estudo relevante, a gente precisaria, para ser o primeiro, a gente precisaria de 3.000 casos. E, na verdade, 2.000 e a gente queria, né, assim, ser mais ousado, 3.000 casos. De repente, a gente conseguiu 20.000 entrevistas. Então, é uma coisa que foi muito mais do que eu esperado, assim. A gente conseguiu muito mais parceiros do que a gente imaginava. E aí veio outro grande insight, que os outros países, apesar de estarem, né, assim, cada um tem um momento ali na trajetória da longevidade, eles estão muito abertos. O que eu acho também, completando o que a Laila falou e um pouco o que a gente estava conversando antes até, é que o que a gente observa é que o mesmo comportamento que tem aqui no Brasil, quer dizer, no Brasil a gente está envelhecendo com uma certa rapidez e tudo, a gente também encontra nesses países, né? Então, assim, essa fase aí do envelhecimento, ele está cada vez mais presente no mundo, né? Não é uma coisa que a gente olha e diz assim, então, aquela ideia de que o Brasil era um país jovem ou que, né, a América Latina, etc., não, essa curva, a América Latina inteira está envelhecendo numa proporção muito grande, com características diferentes, um tem uma característica mais, enfim, mais de um jeito, outro, porque é cultural também, mas é uma coisa assim, impressionante. Então, é uma oportunidade realmente de mercado que as marcas, as pessoas precisam começar a olhar. Eu entro com uma questão que eu queria que é muita curiosidade minha, né? Que eu queria que, inclusive, a Laila e depois a Cléia falasse um pouquinho do que nessa pesquisa, que todo mundo vai ter acesso a ela, lógico, o que essa pesquisa trouxe de mais marcante para vocês em termos de longevidade? Essa coisa do Brasil me emocionou muito. Então, a gente começar a entender que, putz, o que a gente está fazendo aqui há 6 anos e tanta gente do nosso ecossistema está fazendo há muito mais anos, né? Assim, tem muita gente, né? Muita gente trabalhando nessa área há muito mais tempo. A gente pode inspirar outras pessoas a fazerem igual ou muito melhor, né? Assim, então, e chegar em lugares que a gente nunca imaginou chegar, né? Então, assim, conseguir ter entrevistado uma mulher, uma argentina, trans, para falar sobre maturidade no interior, entendeu?
fora de Buenos Aires, e para chegar nela teve que acontecer uma conexão com uma ONG, isso me encanta muito, assim, porque aí eu acho que a rodinha da longevidade começa, sabe? Se a gente tem que trocar trocar a roda do carro com ele andando, eu acho que a gente consegue ter um pouco mais de fôlego para acontecer isso. Então, os dados, claro, né, é incrível ter os dados, né, a Cleia trouxe aqui, mas como a gente também trabalha muito com dado, teve coisas que me surpreenderam e coisas que não, mas isso me surpreendeu muito, assim, eu fiquei muito emocionada com isso. Eu sempre penso, enfim, do ponto de vista de mercado, né? Então, assim, para mim, o que me deixa, assim, muito feliz, com o coração aquecido, é que a gente está conseguindo, com essas pesquisas, alertar as pessoas sobre esse momento da nossa sociedade. Sim, a população está envelhecendo bem, sim, nós precisamos olhar para eles, nós precisamos desenvolver produtos para eles, nós precisamos inseri-los naquilo que a gente faz do ponto de vista de comunicação, porque a gente tem que tirá-los cada vez mais dessa invisibilidade que existe ou que existiu. A gente começa a alertar isso do ponto de vista em todos os sentidos, inclusive no sentido do proprietarismo, olhando e dizendo como que essa população que está aí, que está consumindo, que está comprando, que está fazendo, que está movimentando o mercado, ainda tem um monte de gente preconceituosa e julgando e dizendo que são velhos e que não fazem nada. Vocês vão publicar em outras línguas essa pesquisa? E eu pergunto assim, como pesquisadora mesmo, e inclusive porque assim, são já mais de 10 anos na área de pesquisa e eu vejo o quanto que é difícil o brasileiro. Eu sei que o Brasil tem mentes incríveis, assim, tem pesquisadores sensacionais. E o quanto que é difícil ainda assim a gente fazer uma publicação internacional. Então, acho que tem que ter muito orgulho e publicar em quantas revistas forem possíveis. A gente vai traduzir para o inglês, que aí já consegue chegar em muito mais lugares. Tem uma coisa que também aconteceu que foi muito legal, que quando a gente publicou, começa a ter também meio que uma disputa de país, né? Tipo, não, mas né, eu também quero, tipo, Guatemala, eu também quero esses dados. Não, mas por que vocês não foram para a Bolívia? Não, mas porque eu também quero. Então, isso também é interessante, né? É uma competição saudável, eu acho. E o foco, com certeza, é divulgar muito. Nosso trabalho ele é complementar ao trabalho acadêmico, né? A gente acredita muito nessa democratização e acesso ao conteúdo. Por isso que para a gente é tão relevante ser bonito, ser sexy, né? Tá no nosso é o nosso outro mantra ali, né? O quanto que a gente consegue criar frases de efeito, porque isso ajuda, né, na compreensão de tudo isso. Então, mas com certeza o objetivo, já compartilhando aqui, é estar na ONU, gente. Então, esse é o objetivo. Já vou falando, porque é assim que as coisas funcionam, né? Que a gente fala e depois corre atrás. Com certeza vocês vão estar lá. E é isso que eu acho que dá o suporte para que a gente possa falar sobre longevidade do jeito que a gente fala. É esse back que vocês fazem, desse conhecimento, que a gente consegue, com isso, entoar, né? Entoar a palavra longevidade para todos os cantos, né? Principalmente para as empresas e marcas que não estavam olhando para isso, né? Meninas, eu quero agradecer muito vocês. Acho que a gente pode deixar aqui um gostinho de quero mais depois. Muito obrigada por apresentar, por vir aqui. Eu sei que vocês estão super sem tempo, sendo chamados para apresentar em todo lugar. Então, a gente agradece muito a presença de vocês. A gente quer também deixar para todo mundo aí que está assistindo que a longevidade, né, falar sobre longevidade também é algo robusto, não é algo tão simples e filosófico, né? A gente pode filosofar, deve filosofar, mas a gente também tem dados
e não está o Léo, né? A gente trabalha aqui realmente pensando nas questões que a gente observa, nas questões que a gente quantifica, né, nas métricas, e aí a gente tem as meninas para provarem que realmente vale a pena e é necessário. Quem olhar agora para isso, realmente lá na frente vai estar bem, né, bem acima dos demais que com certeza vão ser retardatários nesse sentido, né? O mundo que está nos assistindo a ler a nossa pesquisa, que é muito interessante. É interessante, inclusive, tem uma parte nela que eu adoro, que são características diferentes de cada país, um país que tem mais filho, mas outro país que tem mais filho, mas tem menos avós, outro país. Então, assim, leiam, que é muito interessante. E eu quero agradecer realmente essa oportunidade de estar conversando sobre algo que a gente ama e muito orgulhosas de ter feito esse trabalho. Obrigado, Jéssica, obrigado, Eliane, e conte com a gente para os próximos. Obrigada, gente, foi um prazer. Nossa, adorei. Eu adorei. Obrigada mesmo.